CSI Miami deixou milhões de espectadores sem fôlego com cada caso. Mas por trás dos holofotes, alguns atores passaram por destinos ainda mais trágicos do que nas telas. Morte súbita, vício devastador, casamentos desfeitos e carreiras arruinadas. E há aqueles que se ergueram, alcançaram um sucesso inimaginável, aqueles que tropeçaram e aqueles que venceram. Vamos explorar essa verdade chocante juntos. Evan Ellingson apertado, ou Kyle Harmon. Quando Evan Ellingson tinha apenas 19 anos, interpretou Kyle Harmon, filho do detetive Horatio Kane, em CSI Miami, em 2007. Esse papel lhe rendeu atenção especial do público e lhe abriu as portas para Hollywood após muitos anos de dedicação. A aura brilhante das telas o transformou em um rosto promissor. Mas por trás desse sucesso efêmero, existe uma realidade sombria que poucos conseguem imaginar. Evan Taylor. Ellingson nasceu em 1º de julho de 1988 na Califórnia, em uma família de 4 irmãos. Sua vida sofreu uma reviravolta trágica em 2008, quando seu irmão Austin morreu de overdose. Esse choque arrastou Evan gradualmente para o mundo das drogas, começando aos 19 anos, época em que ele deveria estar vivendo sob os holofotes de sua carreira. A dor da perda e a fraqueza diante da tentação o arrastaram para uma espiral de vício sem saída. Nos anos seguintes, Evan viveu dividido entre o desejo de retornar às telas e a escuridão do abuso de substâncias. Ele havia passado por centros de reabilitação inúmeras vezes, mas qualquer vislumbre de esperança foi abafado pela recaída, arrastando-o para o abismo. Depois de 2010, sua carreira cinematográfica parou completamente, deixando um jovem antes aclamado como um talento promissor. Agora apenas uma sombra de si mesmo. Os esforços para se agarrar à vida gradualmente se transformaram em uma série de fracassos amargos, transformando Evan em uma sombra solitária sob as luzes ofuscantes de Hollywood. Em 5 de novembro de 2023, Evan Ellingson morreu em Fontana, Califórnia, de overdose de fentanil aos 35 anos. Sua morte repentina deixou sua família, amigos e fãs devastados. Seu patrimônio líquido era de apenas cerca de US$1 milhão. Uma ninharia em comparação com as expectativas que ele tinha. Sua imagem final não é a de uma estrela brilhante, mas a de um homem que desmoronou em sua batalha contra o vício, deixando para trás uma tristeza que faz as pessoas estremecerem com o terrível preço da fama que chegou cedo demais. Nicole DeHoof, como Carrie Delgado. Nicole DeHoof interpreta Carrie Delgado, uma dedicada técnica de exames de sangue no laboratório CSI de Miami em 2003, quando ela tinha 28 anos. Embora tenha sido apenas um papel pequeno, foi considerado um passo à frente em sua trajetória artística após sua estreia no filme de sucesso. Entrando numa fria. 2000. A carreira de Nicole começou a brilhar, mas essa fama não durou muito. Nicole Renee DeHoof nasceu em 6 de janeiro de 1975 em Antlers, Oklahoma, Iowa. Em 2005, quando tinha apenas 30 anos, Nicole começou a apresentar sintomas respiratórios graves. Ela procurou ajuda no hospital, mas, em vez de receber tratamento, recebeu 2 diagnósticos equivocados de bronquite. Suas graves dificuldades respiratórias pioraram e Nicole foi mandada para casa sem medicamentos para baixar a febre ou antibióticos. A pneumonia que devastou seus pulmões passou despercebida, pois ninguém ouviu seus gritos de socorro. Nicole passou seus últimos dias em um estado de injustiça médica. Ela retornou ao hospital várias vezes, mas sempre foi mandada para casa devido à indiferença e negligência dos médicos. Seu corpo enfraqueceu, sua respiração tornou-se difícil
mas a esperança de salvar sua vida se extinguiu ali mesmo onde deveria viver quando Nicole desmaiou em casa uma ambulância. A levou em estado crítico. Quando a doença foi realmente descoberta, a vida a havia abandonado para sempre. Em 16 de fevereiro de 2005, Nicole DeHoof deu seu último suspiro aos 30 anos. Ela deixou o marido Artie Pallets e uma família. Devastada pela tragédia, seu patrimônio líquido foi estimado em US 500 mil. Uma ninharia em comparação com os grandes sonhos que ela havia deixado de realizar. Sua morte chocou o público e deixou uma profunda tristeza pela fragilidade do destino. Michael Madsen como Coop Daly. Aos 46 anos, Michael Soren Madsen apareceu em CSI Miami em 2003 como Coop Daly, um personagem repleto da garra e do cansaço de um homem que passou por muita coisa. Sua aparição trouxe a ferocidade e a força familiares do personagem do cinema para a televisão, impressionando o público com sua ferocidade e selvageria. Mas por trás das lentes, a vida de Madsen não foi brilhante. Foi uma longa série de trevas e feridas que nunca cicatrizaram completamente. Michael Soren Madsen nasceu em 25 de setembro de 1957 em Chicago, Illinois, Estados Unidos. Ele cresceu em St. Uma família disfuncional. Seus pais se divorciaram quando ele era muito jovem. No entanto, o que empurrou sua vida para aqui. Escuridão foi o alcoolismo, um hábito que ele desenvolveu ainda jovem e que gradualmente se tornou um pesadelo persistente. O álcool não só destruiu sua saúde, como também o colocou em constantes problemas legais, causando casamentos desfeitos e afetando gravemente sua carreira. Nos anos seguintes, a tragédia se agravou quando ele enfrentou o maior choque de sua vida, o suicídio de seu filho Hudson em 2022 devido à depressão. A dor da perda do filho empurrou Madsen para o alcoolismo, levando a uma série de escândalos legais, desde acusações de dirigir embriagado até acusações de violência doméstica. Sua carreira e sua família ruíram gradualmente sob o terrível peso dessas perdas. Em 3 de julho de 2025, Michael Madsen faleceu em sua casa em Malibu, Califórnia, vítima de um ataque cardíaco aos 67 anos. Os médicos confirmaram que ele morreu de insuficiência cardíaca, que se acredita ter sido causada por seu alcoolismo de longa data. Seu patrimônio líquido é estimado em US 4 milhões, acumulado por meio de mais de 300 papéis. No cinema e na televisão. Suas cinzas estão enterradas no Mount Sinai Memorial Park, em Hollywood Hills. Johnny Lewis interpreta Mason. Quando Johnny Lewis tinha 20 anos, ele assumiu o papel de Mason em CS1. Miami em 2004, uma breve aparição que ajudou o jovem ator a consolidar seu lugar na televisão americana. Na época, ele era considerado um talento promissor e poucos anos depois, seu papel como Kip Halfsack em Sons of Anarchy o catapultou para novos patamares. No entanto, a luz brilhante apenas mascarou temporariamente uma tragédia da vida real, que se desenrolava lentamente. Johnny Lewis nasceu em 29 de outubro de 1983 em Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos, após um acidente de moto em alta velocidade em 2011. Ele sofreu um grave traumatismo crânioencefálico. Desde então, sua vida tem sido marcada por transtornos mentais e comportamento cada vez mais errático. Os pais de Johnny tentaram forçá-lo a fazer exames e tratamento, mas ele se recusou. Sua teimosia tornou-se uma sentença invisível, afastando-o ainda mais dos holofotes e aproximando-o da escuridão sem saída. Sua tragédia pessoal se agravou quando Johnny se envolveu em uma longa e amarga batalha judicial com a atriz Diane Gata pela custódia de sua filha Kula May. Ele perdeu a chance de ser pai
E essa perda só aprofundou suas feridas emocionais ainda não cicatrizadas. Antes um talento promissor com uma carreira em ascensão, tornou-se um ator indefeso, constantemente em apuros com a lei, assolado pela violência, vício e isolamento extremo. Em 6 de setembro de 2012, Johnny Lewis morreu aos 28 anos após matar sua senhoria Catherine Davis e seu gato e cair do telhado. As investigações não revelaram o uso de drogas ou álcool, apenas vestígios de uma lesão cerebral que o havia danificado mentalmente. Seu patrimônio líquido é estimado em US 1 milhão, mas isso não é nada comparado ao seu talento inacabado. Lisa Sheridan é filha de Kathleen Newberry. Aos 28 anos, Lisa Sheridan conseguiu o papel de Kathleen Newberry em CS. Miami em 2002, um breve papel que destacou sua atuação sutil e precisa. Foi um passo à frente em sua carreira na televisão após causar impacto em Freaky Links e Invasion. No entanto, por trás dessa carreira em ascensão, havia uma escuridão que ninguém poderia ter previsto. Uma escuridão que acabaria consumindo toda a sua vida. Lisa Sheridan nasceu em 5 de dezembro de 1974 em Macon, Geórgia, Iowa. Sua vida tornou-se cada vez mais frágil. À medida que o álcool e os medicamentos prescritos entravam em cena, transformando sua alegria em uma obsessão inescapável. Anos de alcoolismo a devastaram física e mentalmente, enquanto os benzodiazepínicos se tornaram uma muleta perigosa, a qual ela recorria em desespero. A depressão a dominou, e aqueles que a amavam só podiam assistir impotentes enquanto ela sucumbia à sua própria batalha consigo mesma. Seu isolamento se aprofundou após a separação do ator Ron Livingston, com quem ficou noiva de 2000 a 2003. O término deixou um enorme vazio, e Lisa nunca recuperou sua estabilidade mental. O glamour televisivo que antes definia sua presença era agora uma casca fina escondendo uma mulher cada vez mais consumida por álcool, drogas e colapsos mentais. Cada um de seus papéis subsequentes carregava uma qualidade melancólica, como se Lisa estivesse imprimindo em seus personagens. Emoções que ela não conseguia expressar na vida real. Em 25 de fevereiro de 2019, Lisa Sheridan faleceu em sua casa em Nova Orleans aos 44 anos. A causa da morte foi determinada como complicações de alcoolismo crônico combinado com o uso de benzodiazepínicos sem sinais de suicídio. Ela foi enterrada no cemitério Rose Hill, em sua cidade natal, Macon, Geórgia. Seu patrimônio líquido é estimado em US 1 milhão, um valor modesto considerando a marca indelével que deixou. Rex Linn, como Frank Tripp. Rex Linn tinha 46 anos quando se juntou a CSI Miami em 2002, como o sargento Frank Tripp, um personagem rude, mas leal, que trouxe equilíbrio à equipe investigativa. Seu papel durou 10 anos, consolidando sua imagem com seu uniforme policial e comportamento pragmático, como se Linn tivesse nascido para interpretar Tripp. Mas por trás dessa presença sólida, havia uma jornada repleta de dificuldades e perdas. Rex Maynard Linn nasceu em 13 de novembro de 1956, em Spearman, Texas, Iowa. Antes de ingressar na indústria cinematográfica, ele trabalhou como banqueiro e sofreu um choque severo quando o banco em que trabalhava faliu. Esse evento não só o privou de estabilidade, como também o forçou a recomeçar a vida adulta. Aqueles anos forçaram Linn a se dividir entre empregos temporários e papéis coadjuvantes, aprimorando tanto a paciência quanto a dor de uma pessoa em busca constante de um lugar para se sentir parte. Após anos de incerteza,
Lynn encontrou o amor tarde na vida, quando reencontrou a cantora country Reba McEntire em 2020. Eles se conheceram na década de 1990, mas só se casaram quase 3 décadas. Depois, o relacionamento deles era admirado por muitos, mas refletia uma realidade diferente. Lynn passou por muitos anos de solidão e silêncio antes de reencontrar aconchego e felicidade. As rachaduras em sua vida pessoal pareceram fazê-lo apreciar ainda mais o amor nos últimos anos. Rex Lynn tem agora 69 anos. Ele continua a aparecer regularmente na televisão de CS, a Miami e Young Sheldon, e desfruta de uma vida tranquila. Com Reba McEntire, seu patrimônio líquido é estimado em US 5 milhões, resultado de uma carreira de mais de 3 décadas. Emily Proctor, como Callie Duquesne. Emily Proctor tinha 34 anos quando interpretou Callie Duquesne em CSI Miami em 2002. Especialista em balística inteligente e corajosa. Ao longo de 10 temporadas, Callie, com seu sorriso gentil, mas determinado, tornou-se parte integrante da identidade de Proctor, tornando-a um ícone da série. Mas os holofotes, glamourosos na tela, nunca refletiram as dificuldades que ela enfrentou nos bastidores. Emily Mallory Proctor nasceu em 8 de outubro de 1968 em Raleigh, Carolina do Norte e sua vida pessoal não foi isenta de feridas silenciosas, especialmente a desafiadora jornada da maternidade. Aos 42 anos, ela deu à luz sua primeira filha. A alegria da maternidade foi acompanhada de grande ansiedade e sacrifício, forçando-a a limitar suas aparições na CS. Miami. A maternidade tardia tornou-se um grande desafio, e ela frequentemente lutava contra o estresse e uma persistente sensação de impotência. Nos anos seguintes, Emily enfrentou uma perda ainda maior quando sua amada casa em Pacific Palisades foi destruída pelos incêndios florestais de 2025. Cada posse, cada canto de suas memórias queridas foi queimado, deixando um vazio doloroso para a mulher que tanto se sacrificou. A Emily forte e confiante que os fãs conheceram no set, foi substituída pela verdadeira Emily de pé sobre as cinzas, forçada a reconstruir a partir dos escombros. Hoje, Emily Proctor tem 57 anos. Ela leva uma vida mais tranquila, concentrando-se em sua organização sem fins lucrativos. Groundbreakers, enquanto também mantém seu negócio de design de interiores, uma paixão que acompanha sua carreira de atriz. Seu patrimônio líquido é estimado em US 14 milhões, reflexo de seus anos na televisão e sua dedicação contínua aos negócios. Adam Rodriguez é Eric Delco. Aos 27 anos, Adam Rodriguez ingressou na CSI Miami em 2002 como Eric Delco, um mergulhador e especialista em evidências de cenas de crime. Seu personagem rapidamente se tornou um rosto familiar para os telespectadores, aparecendo em episódios dramáticos ao longo das 10 temporadas. Mas por trás da fachada confiante e forte, a vida de Rodriguez era repleta de feridas internas. Adam Michael Rodriguez nasceu em 2 de abril de 1975 em Yonkers, Nova York, Desde o momento em que pisou em Hollywood, enfrentou severo preconceito racial em sua carreira. Rejeições frias e papéis perdidos, tudo por causa de sua ascendência porto-riquenha e cubana, o levaram repetidamente ao desespero. Cada passo de sua carreira foi uma batalha árdua para provar que seu talento não se limitava à cor da pele ou à origem. Durante aqueles anos difíceis, Rodriguez encontrou força pegando uma caneta e se colocando atrás das câmeras. Ele começou a escrever
e eventualmente dirigiu vários episódios de CSI Miami, enxergando a série como uma fuga de uma indústria preconceituosa. Esses anos de luta o transformaram em um contador de histórias poderoso, disposto a lutar contra a discriminação e trilhar seu próprio caminho. As humilhações que sofreu se tornaram a força motriz que o impulsionou a construir seu próprio nome por meio do talento e da perseverança. Hoje, Adam Rodrigues tem 50 anos. Ele continua sua carreira de ator, além de trabalhar como diretor e roteirista, expandindo sua jornada artística à sua maneira. Ele vive feliz com sua esposa, a modelo Grace Gale, e seus 3 filhos encontrando paz em sua família após anos lutando contra o preconceito. Seu patrimônio líquido é estimado em US 10 milhões. Uma recompensa merecida por uma carreira que vem saindo da obscuridade. David Caruso, como Horatio Kane. David Caruso ingressou na CSI Miami em 2002 como Horatio Kane, o líder inabalável da equipe de investigação da cena do crime, cujo olhar gélido e óculos escuros característicos se tornaram icônicos aos 46 anos. Ao longo de 10 temporadas, ele se tornou uma figura constante, proporcionando ao público um modelo de integridade misturado ao mistério. Mas fora das telas, a jornada de Caruso estava longe da imagem glamourosa e imortal que ele retratava. David Stephen Caruso nasceu em 7 de janeiro de 1956 no Queens, Nova York. Por trás do brilho de Hollywood, ele era assombrado por fracassos pessoais. Todos os seus 3 casamentos terminaram em amargura, deixando cicatrizes que nunca cicatrizaram. Uma ex-namorada chegou a processá-lo por fraude e sofrimento emocional, transformando seu nome em um escândalo. Sua dor pessoal parecia andar de mãos dadas com sua carreira, tornando-o famoso e manchado por manchas indeléveis. Nos últimos anos de sua carreira, Caruso enfrentou acusações de assédio sexual no set, o que prejudicou ainda mais sua imagem. O homem que antes estava no topo gradualmente se isolou, optando por ficar longe dos holofotes. Em 2012, após o fim de CSI Miami, ele anunciou repentinamente sua aposentadoria, deixando para trás uma obra enorme, porém controversa. O que resta é a memória de um ator talentoso que sempre foi ofuscado pelos cantos sombrios de sua vida. Hoje, David Caruso, 69, vive uma vida relativamente isolada, longe de Hollywood, concentrando-se em seu negócio de arte, gerenciando projetos pessoais e administrando uma boutique de moda em Miami. Seu patrimônio líquido é estimado em US 25 milhões acumulado, principalmente por seu enorme salário de mais de US 375 mil por episódio de CSI Miami. Jonathan Togo, como Ryan Wolf. Jonathan Togo ingressou no CSI Miami em 2004 como Ryan Wolf, um novato de 27 anos cheio de entusiasmo e perfeccionismo. O personagem rapidamente se tornou um novo destaque da série, trazendo fama internacional para Togo. No entanto, o halo, brilhante na tela, refletia apenas uma parte de sua vida. Por trás das lentes da câmera havia feridas emocionais difíceis de curar. Jonathan Frederick Togo nasceu em 25 de agosto de 1977 em Rockland, Massachusetts, Iowa. Sua vida inicialmente parecia tranquila, mas um casamento fracassado mudou tudo. Seu relacionamento com a atriz Diora Baird, que se esperava que resultasse em uma família feliz, terminou amargamente depois de apenas 3 anos. O divórcio deixou feridas profundas e Togo as carregou para sua vida pessoal conflituosa, onde amor e responsabilidade nunca estiveram em equilíbrio. Mais tarde, Togo encontrou a felicidade com a escritora Tiffany Baker. Mas os primeiros anos de casamento foram estressantes. Sua
carreira não era mais tão brilhante quanto durante o CSY Miami, enquanto a vida familiar exigia sacrifícios que o deixavam constantemente diante de uma sensação de vazio. As dores do passado o assombram, deixando Jonathan Togo temperado pela experiência, mas ainda com rachaduras na alma. Atualmente, Jonathan Togo tem 48 anos. Ele vive uma vida tranquila, concentrando-se principalmente em pequenos projetos e passando tempo com a família. Seu patrimônio líquido é estimado em US$ 6 milhões, obtido principalmente em CS. Miami e outros trabalhos na televisão.